Vamos meditar um pouquinho sobre nós, a igreja, e o privilégio de estarmos aqui hoje e podermos estar também no amanhã. E através da frequência em nossas reuniões, aprendermos e buscarmos sabedoria para um dia entrarmos no reino e na glória celestial. Que seria bom que se fosse para todos. Mas o próprio Jesus, em suas orientações, em seus recados, ele sabendo que o homem, tendo a liberdade de escolha, sendo dono dos seus próprios prazeres e inquietações, não se dariam ao prazer, eu posso dizer assim, de servir ao reino dos céus, mas se daria ao luxo da soberba, da ganância, da maldade, da iniquidade, do ódio, dos prazeres que contaminam a alma e que afasta o homem do seu Criador. Porque eu digo que é um prazer, uma alegria, nós estarmos aqui. Não criticando, não condenando, mas quantos que poderiam estar conosco hoje não está? Muitas vezes por desfrutar ou preferir as coisas do mundo. Mas nesta terra, nesta igreja, com toda convicção e fé, tudo tem o seu valor. E uma das coisas que nós precisamos entender e compreender é que nós vivemos em um mundo que há mais de 7 bilhões de criaturas. A Igreja Apostólica hoje, vamos dizer, contamos com 100 mil membros. Se nós formos dividir 200 mil, ou se formos dividir 1 milhão de membros por 7 bilhões de criaturas, seríamos a minoria. E eu estou dizendo assim porque dentro desta minoria Jesus disse, eu vou chamar a muitos. Mas ele também acrescenta, mas escolherei a poucos. Chamar é uma coisa, escolher é outra. E eu estou fazendo tudo para ser escolhido? Eu estou obedecendo esta igreja? Eu tenho observado a mensagem que a Santa Avó Rosa, como Espírito Consolador, em nome de Jesus, me deu? Eu tenho observado o que o irmão Aldo, por 44 anos no seu ministério, ele me ajudou, me preparou, e exigiu, pediu, e nos mostrou, é necessário viver em paz, em harmonia, é necessário obedecer. Porque sem obediência, também o próprio Jesus disse, ninguém poderá ver a Deus. Sem santificação, é difícil encontrar com o nosso Criador. Então, irmãos, está nesse boletim retratando sobre a Santa Avó Rosa, o Espírito Consolador, vem falando do que a Santa Avó Rosa ela foi, do que a Santa Avó Rosa desde menininha, que a Santa Avó Rosa teve riqueza, que a Santa Avó Rosa foi pobre, mas eu digo a Santa Avó Rosa é muito mais. Quem é a Santa Avó Rosa? A Santa Avó Rosa é a única que teve o mérito e o galardão de cumprir junto com Jesus a promessa. A Santa Avó Rosa é muito mais do que um homem pode imaginar. A Santa Avó Rosa é o Espírito Consolador que está neste mundo, lutando para salvar almas. O que a Santa Avó Rosa foi de grande valor para a igreja, mas o que é a Santa Avó Rosa agora? A Santa Avó Rosa é a esperança do mundo. A Santa Avó Rosa é a segurança da família apostólica.
E o irmão Aldo? Profeta amado, profeta adorado. Profeta este que deu a sua vida por nós. Entenda, quando eu digo entenda, no meu pensamento, na minha concepção, no que eu vivi, no que eu participei com o irmão Aldo, eu acredito que o irmão Aldo poderia estar ainda em nosso meio. Poderia. Irmãos, mas a luta de um profeta é demais. E o corpo físico se abala, se arrebenta. Mas eu acredito que o irmão Aldo poderia estar em nosso meio. Mas o homem falha. O homem falha. O homem falha. E o homem lutou muito contra o profeta de Deus, por intermédio do inimigo de nossas almas. O homem desistiu de acreditar no profeta. Porque muitos queriam ver o profeta fazer obras e milagres que não tinha necessidade, que não era o momento. Mas feliz é nós que estamos aqui hoje, que acreditamos, que cremos. Ontem eu falei que tive alguns privilégios com o irmão Aldo, eu tive. Na porta da nossa sede, eu estou falando o que eu vivi. Se eu falo que dou a vida pelo irmão Aldo, que eu prego o irmão Aldo com toda a convicção de fé, eu falo porque prego, porque o irmão Aldo é o profeta, não deixa de ser o profeta, acredite quem quiser, mas é. Eu estive na porta da nossa sede falando com o irmão Aldo sobre uma doença, e o irmão Aldo, ele leu o meu pensamento, leu. No primeiro momento eu falei, irmão Aldo, passei o recado, o problema que um dos nossos irmãos estava passando. O irmão Aldo olhou para mim e disse assim, pode pedir, faça a cirurgia agora, faça a cirurgia. E eu voltei, encostei na parede da sede, o irmão Aldo saiu longe de mim uns 10 metros, falar com outras pessoas, curvei minha cabeça e em pensamento, o que eu vou falar com vocês em voz alta, eu falei com o irmão Aldo em pensamento. Falei, irmão Aldo, sabemos nós que o Senhor tem poder, que o Senhor pode realizar um milagre, uma cura, mas que não seja feita a nossa vontade, mas sim a tua. Mas se o senhor falar com a Santa Avó Rosa, vocês vão ajudar. O irmão Aldo saiu da onde ele estava e olhou para mim apontando o dedo e disse assim, faça o seguinte então, não opera não, eu vou falar com a avó. E nós vamos ver o que podemos fazer. E fizeram. Este homem se curou, está bem, acreditamos, tenho fé. Então o irmão Aldo é o profeta de Deus, a Santa Avó Rosa é o consolador. E nós precisamos valorizar mais os momentos que nós temos nesta igreja. Quando nós cantamos, quando nós falamos o nome do irmão Aldo, em nossos hinos, no púlpito, devemos ter dentro do nosso espírito a convicção do que eu estou cantando, o que eu sinto, o que eu sou. Que eu estou pregando com a minha vida. Eu estou ajudando o reino dos céus. Eu digo aos irmãos, por quê? Jesus poderia voltar novamente em um corpo físico, mas seria também destruído, detonado como foi. Porque os homens sempre falharam na sua missão. Os homens falham, os homens são fracos. Traíram Jesus. Muitos que viram Jesus dar a vida, muitos que viram Jesus curar, chegou diante dos reis. Quem vocês querem que crucifique? Jesus? Barrabás? Crucifique Jesus. Se o irmão Aldo tivesse realizado os milagres em nossos olhos, teriam aqueles que o negariam. Mas nós precisamos viver pela fé, pelo amor, acreditar na fé que professamos e fazer com lealdade, com justiça, com amor.
Irmãos, uma pergunta tão simples, uma pergunta tão pequena. Quem de nós que estamos aqui hoje temos a certeza que neste ambiente tem anjos e santos? Quem? Mas eu digo que tem. Jesus disse: o mal não entrará na minha igreja. E o mal só não entra nessa igreja porque esta porta, ela é guardada. Porque jamais um obreiro, por mais fé, por mais condições que um obreiro da nossa igreja tenha e esteja lá na frente, ele não olha com os olhos da fé, com os olhos do Espírito, ele não enxerga. Mas ali está um anjo, está um santo, protegendo, guardando, enquanto nós estamos aqui reunidos, falando em Cristo, falando no Criador, falando na promessa de Jesus no Consolador. Daquele portão para dentro, não. Mas eu posso dizer aos irmãos que do portão para fora é nós com o reino dos céus, com a nossa vida, com as nossas atitudes. Por que o mundo sofre? Por falta de conhecimento. Por que alguns da nossa igreja às vezes podem passar por muitas dificuldades? Não por falta de conhecimento, mas por falta de obediência. Nós temos em nosso meio muitos que dizem, mas Deus, Ele vai usar de misericórdia. Será que Deus vai me condenar por causa disso? Será que Deus vai me condenar porque eu faço só isso? Eu não julgo. Não. Mas por que arriscar? Misericórdia tem. Mas para aqueles que não têm o mesmo privilégio que nós temos de conhecer a verdade, de viver a verdade. Porque o próprio Jesus disse assim, se conheceres a verdade, pratica. Porque conhecendo a verdade, negando a verdade, o preço vem. O preço vem. Irmãos, eu gosto de frisar no meio das minhas mensagens que podem achar que eu sou o bom, que eu sou o santo. Eu não sou. Nós estamos no mesmo barco, na mesma caminhada, com destino ao rumo dos céus. Mas eu não posso subir nesse púlpito, nesse altar e falar que está tudo bem, porque não está, nunca estará. Porque a obra de Deus, desde o início, sempre teve luta com os próprios homens. Mas, segundo a história, segundo as Sagradas Escrituras, nós estamos vivendo a última oportunidade de salvação. O povo do passado sempre tiveram novas oportunidades, mas nós estamos vivendo a última oportunidade de salvação e não podemos e não devemos brincar com as coisas sagradas. Irmãos, só para encerrar, ontem eu falei sobre o quente, o morno e o frio. Pensem como está na igreja apostólica. Eu digo, escolha servir, 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 obedecer, obedecer, obedecer e obedecer. Mas se for para ficarmos com o pé em duas canoas, ora na igreja, ora lá fora, o inimigo vai abraçar. Porque o inimigo não está preocupado se nós cantamos para Deus, o inimigo não está preocupado se nós pregamos o nome de Deus, porque o próprio inimigo, ele se apresenta ao ser humano em nome de Deus. Porque para os homens nada é pecado, Deus concorda com tudo, que Deus está preocupado só com o espírito da criatura humana, o que o corpo faz, o que o corpo deixa de fazer, Deus não está nem aí porque é corpo. E é desta maneira que o inimigo, ele detona a criatura humana. É desta maneira que o inimigo põe o ódio. É desta maneira que o inimigo põe o rancor. É desta maneira que o inimigo vai e tira a vida. E nós temos tudo. E muitas vezes perdemos a oportunidade de fazermos melhor. Voltando no passado, aquele mesmo povo,
como nós estamos aqui hoje, um povo que luta em nome de Deus. Aquele povo foi um povo muito sofrido, o povo dos apóstolos. Eles eram perseguidos à espada, a fogo. Os apóstolos morreram por decapitação, Santo Estevão por apedrejada, porque numa praça falava o nome de Deus. São Pedro, segundo os escritos, crucificado de cabeça para baixo. Muito sofrimento. Religiosos daquela época, como nós estamos reunidos aqui, se eram encontrados numa casa, num lugar falando em nome de Deus, eram presos. Outros, para alegrar aqueles comandantes, se tornavam fogueira humana. Eram queimados vivos. E hoje nós temos a liberdade, a facilidade. Mas deixa eu falar para vocês o problema desta liberdade. No passado, todos esses que morriam queimados, detonados, destruídos, eles não tinham o poder de mexer com a alma daquela criatura. E aquela criatura subia para o reino dos céus. No entanto, o inimigo astuto e pertinaz viu que ele detonava o corpo, mas o espírito ia para o nosso Criador. Aí o inimigo muito astuto e pertinaz, usando a liberdade do povo, eu vou agir diferente. Deixa os homens que façam o que querem, pratiquem o que querem, deixam. E é o que está acontecendo. Hoje nós não somos perseguidos, graças ao bom Deus, ao nosso Criador, porque não sei se nós iríamos resistir a esta perseguição, mas nós temos a liberdade de escolha. Olha que palavra bela, liberdade. Libertos para falar de Deus, para servir a Deus. Isto é bom demais, mas traz consequências. Porque se não usarmos essa liberdade com sabedoria, esta liberdade nos condena. Porque o inimigo, além de dar a liberdade, ele deu todos os prazeres do mundo. Tudo pode. Você pode pecar, você pode trair, você pode tudo. Mas tem o preço, tem a consequência. Meus queridos, me perdoa a sinceridade e a franqueza nesse púlpito. Mas a Santa Avó Rosa não é brincadeira, o irmão Aldo não é brincadeira. Eles vieram para transformar vidas. Eles vieram para fazer do homem a imagem e a semelhança do Criador. Mas através de uma doutrina, através de uma disciplina, através do amor. Uma coisa muito interessante que nós podemos pensar é que quando todos os atos que nós formos realizar, vamos nos colocar como profeta, irmão Aldo, vamos nos colocar como Jesus. Será que Jesus faria isso se ele estivesse aqui no meu lugar? Se a nossa consciência falar, não, Jesus não fazia, dê meia volta e volte, não faça. E não faça as coisas pelo entusiasmo, pelos prazeres do corpo, porque é matéria, mas façam pelo entusiasmo do Espírito, pelo amor do Espírito. Não deixe o seu corpo dominar o desejo do seu espírito, mas deixe que o Espírito domine o desejo do corpo, da matéria. Primeiro porque esse corpo hoje é novo, amanhã será velho, vai para debaixo da terra e se perde. E se perder também o mais precioso bem que é o Espírito, irmãos, a morte do corpo pode ser dolorosa, mas a morte do Espírito é insuportável. É insuportável. E nós temos a oportunidade de sermos diferente, fazermos diferente, amarmos mais. Amarmos eu mesmo, amarmos os meus semelhantes, transmitirmos a paz, levarmos a alegria, refletir o amor nos corações. Mais uma vez, a Santa Avó Rosa, ela é a nossa segurança e a nossa vitória. Não esqueça que acima de tudo e de todos está o Criador Deus, Jesus, Virgem Maria, mas escolhidos para dirigir este povo nesses dias atuais, Santa Avó Rosa como Espírito Consolador e irmão Aldo como profeta e pastor da nossa igreja. Feliz é o homem
Feliz é a mulher que crer e que acreditar dessa maneira. Será próspero em todo o seu viver.